Você já sonhou em ser um corretor? Você já sonhou em ter uma imobiliária? Agora, e se eu falar para você que você pode sonhar, além de ser um corretor, ter uma imobiliária, ser também um terapeuta do futuro, corretor com uma imobiliária? Ah, mas o que é isso, dona Flávia? Já, já, depois da nossa vinheta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Alegria imensa de poder estar aqui compartilhando mais um assunto aí de grande interesse. Mas você já pensou em vender um imóvel? Em algum momento você já pensou em alugar um imóvel? Isso foi algum problema para você? Em alguma época da sua vida? Sabe aquela chácara que você gostaria de estar aí comercializando? Uma casa na praia? Ou fazer um aluguel, né? Ou atrair inquilinos que realmente sejam contribuição e não destruição. Esse é o tema da nossa live de hoje. Terapeuta do futuro na imobiliária. Imobiliária de uma forma geral, de uma forma ampla. E quando a gente fala terapeuta, eu estou querendo dizer um cuidador de forma ampla, né? Em todos os sentidos. E nós, claro, é o sonho de todo mundo ter a casa própria, né? Ter um local para morar. Quem casa? Quer casa? Pois é. E se eu conseguir uma forma de escolher a melhor casa? Qual é o bairro onde eu serei contribuição? Onde o bairro será contribuição para a minha vida? Sabe quando aquele negócio não sai? Sabe aquele empréstimo lá, aquele financiamento da casa que você está tentando não sai? O que será que está por trás disso? E nas vezes, maioria das vezes, está tudo certinho. Está tudo certinho, mas dá a impressão que tem uma montanha de papelada de 1 tonelada e o seu está o último lá embaixo. Isso. E aquela vontade que a gente sabe das utopias, não sei se você se lembra daquela parte que aquele, né? Vai preguiça, dando, né? vai preguiça, dando carinho, aquela vontade. Já assistiram aquele desenho, né? É... Zootopia. É muito legal. Mas o que nós temos a dizer? É o sistema. É. Mas será que há a possibilidade de você, invisivelmente, sem mexer com o sistema, mas burlar o sistema? Será que há essa possibilidade? Ou modular o sistema? Vamos dizer modular, não burlar, mas modular o sistema. Isso e muito mais agora. Quem é que nós vamos chamar, dona Flávia, para trazer esse assunto maravilhoso de terapeuta do futuro na imobiliária? Gente, que coisa mais linda! E esse assunto é para você que cuida de pet, é para você que é médico, você que é terapeuta, você que tem plantação, você que trabalha com minério, você... Não importa. Você sabe por quê? Porque a Morphos é uma pedra angular. Ela dá conotação com tudo e com todos, ampliando, potencializando aquilo que você sabe. E para isso, quem que nós vamos chamar? A nossa querida, amada, que ó, já tá fácil, hein? Ela já veio aqui algumas vezes. Nossa querida Sônia Caetano, traz ela para cá, professor. Sônia, seja muito bem-vinda. Daí, oi para o pessoal, Sônia. Olá, gratidão mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui trazendo mais informações, clareza sobre o assunto, né? Estão me ouvindo bem? É, porque está dando um pouquinho de eco agora. Isso, está tudo certo. O que a Sônia vai fazer hoje aqui para a gente? O que ela vai trazer, né? A Sônia, antes eu vou pedir para ela, por favor, baixar o celular dela. Baixar o áudio do celular dela, que vai resolver agora 100% esse caso. Tá certo? Pode falar, dona Flávia. Ah, sim, vamos lá. Sônia, conta para o pessoal de onde você é. Você tem filhos, não tem filhos? Qual que é a sua formação? Porque você já veio aqui no programa algumas vezes, né? Você é de grande contribuição. Mas hoje você veio falar da imobiliária, então é bom você se colocar para eles entenderem, quem está chegando aqui agora, por que essa moça faz tantas coisas. Conta para eles.
Então, eu sou casada, tenho um filho de 26 anos, moro em Santa Catarina e intercalo entre a Serra de Santa Catarina e o litoral de Santa Catarina. A distância entre essas oscilações é de 140 quilômetros. E sou terapeuta há 7 anos e cada dia que passa eu descubro algo novo e diferente. Eu sou cientista, gosto de passar pela experiência, de testar, porque eu sei que eu posso ter contribuição em várias áreas. Então, no ano de 2017, na verdade, mais precisamente, o primeiro momento em que eu tive contato com a radiestesia, com a sensação de conectar com a Terra, descobrir o que a Terra tem, iniciando, né, esse processo, foi quando eu tinha 21 anos. Eu entrei em um terreno onde estava acontecendo uma construção, e lá, na época, eu não conhecia ainda a radiestesia, a radiônica, nem morfos. E o meu primeiro contato foi descobrir como que eu posso acessar um campo vibracional da própria Terra. Então, lá foi meu primeiro contato. Mas mal sabia eu que em 2017 eu entraria em contato novamente com isso, né? No ramo imobiliário. Onde eu fiz um atendimento para uma pessoa, entrando, né, na área terapêutica, atendendo a pessoa, e ela tinha uma questão para resolver, que era a venda de um imóvel. E ali, tratando ela e se aprofundando nos detalhes, a gente conseguiu resolver um problema de um imóvel que não se vendia há 6 anos. Estava parado, não vendia durante 6 anos. E aí a gente foi descobrir o porquê, investigando, a gente chegou numa causa, tratamos essa causa e o imóvel foi vendido imediatamente. Então, conectando com o assunto que a gente traz hoje, né? A Sônia, terapeuta, atende pessoas, animais, terras, plantações, o ramo imobiliário também, né? Imóveis. Na verdade, sou contribuição em várias áreas, mas é porque eu realmente gosto. Pois é, e o assunto de hoje é muito interessante, porque não tem quem não precise de uma moradia, né? Seja alugado, seja para comprar ou seja para vender, o ramo imobiliário ele é muito forte. E quando a gente traz aí essa questão de terapeuta do futuro na imobiliária, é para quê? É para contribuir, para ajudar as pessoas a entenderem que existe algo mais. Conta pra gente, Sônia, você deve ter vários casos aí, né? E acredito que você trouxe alguns para nós hoje. Conte pra gente um caso do começo ao fim para o pessoal entender como que isso é possível. Como estava, como foi que a pessoa chegou para você e como que ficou até o final. Então, um caso bem interessante que eu tenho para contar, a pessoa veio para se cuidar. E aí ela tinha um interesse em vender a casa. Esse interesse era porque a família, ela não estava mais se sentindo fazendo parte dessa casa. Então, para eles entendiam que tinha alguma coisa na casa. Então, aí eu fui fazendo uma busca e realmente eu encontrei. O que eles estavam se sentindo? Não estavam dormindo, sentiam-se pesados. E aí, colocou a casa para vender porque achava que a casa estava afetando eles. E na busca, no rastreamento, foi encontrado um objeto dentro do imóvel. E nem a própria família sabia que esse objeto estava lá, porque ele estava no porão da casa. E quando foi buscar lá, rastrear, fisicamente, tinha um quadro dos antepassados dessa casa. Então, foi feito o trabalho que aí alguns entendem de uma forma espiritual. Por exemplo, a gente pode utilizar, né, limpeza de entidades para limpar o ambiente, pode fazer apometria. Então, a casa, ela tem uma identidade. Todo imóvel, o carro tem uma identidade, uma empresa tem uma identidade, um imóvel tem uma identidade, e ela tem identidade própria. Então, ela tem interação com as pessoas e
a própria terra, né, o terreno, tem interação com os dois. Então, foi descoberto essas geopatologia, geobiologia. Não tinha uma questão que atrapalhava toda a situação da família. Então, houve separação na época em que aconteceu isso, e eles achavam que tinha uma interferência e não sabiam o que era. A gente foi descobrir realmente os primeiros donos da terra, o quadro estava no porão da casa. Então, foi retirado o quadro, entregado para a família, aí foi feita a limpeza energética, a limpeza espiritual, e aí a casa entrou em harmonia. Porém, a casa continuou à venda e não tinha sucesso na venda. Aí, demorou mais algum tempo, a gente descobriu que fez um rastreamento, o dono, né, no caso a figura masculina, ela não queria vender o imóvel. Mais uma variável. Ele queria no consciente, mas no inconsciente ele tinha um apego muito grande pela casa. Quando a gente detectou isso, foi levado para ele, você realmente quer ou não quer vender? Não, agora eu estou decidido. Então passou um processo, foi feita a harmonização para ele, e aí ele realmente aceitou. Aí já entrou num outro nível. Só que tinha um fator, ainda não estava fluindo. Aí eu entrei, pesquisei se a casa realmente queria ser vendida. Ela queria. Ela tem uma consciência. Ela queria, mas não era o valor que ela queria. Então eu testei a ressonância com o valor que a família trouxe para mim. Não tinha ressonância nenhuma. Quando eu sugestionei um outro valor, deu 100% de ressonância. Então, eu fui buscando as causas, subcausas, fui tratando com frequenciais, com florais, com cristais, com cores, porque a cor tem vibração, né? A cor tem som. Então, eu utilizei o som também. E aí, depois de harmonizar toda essa casa, a pessoa está preparada para vender. Ela colocou a venda num dia, no outro dia ela vendeu a casa. Depois que recebeu o protocolo da Morphos, recebeu o balanceamento com esses protocolos que eu mencionei, todo o tratamento, né? Não foi tão simples. Esse imóvel, ele não foi tão simples assim. Ele me deu trabalho de tempo, mas de resultado, quando foi feito o que tinha que ser feito, no dia que foi anunciado nas mídias, no outro dia vendeu. O que aconteceu? O casal voltaram. Sônia? E sem falar ainda que essa residência foi vendida para um novo dono com a consciência da própria casa totalmente limpa. Isso. Né? Essa casa tinha algum problema geopatológico, Sônia? Não tinha. Nada não, né? assim, não tinha. Que interferisse fortemente, não. Nesse imóvel, em outros que eu já fiz a pesquisa, análise, sim. Mas nesse, o agravante não era a parte da geopatologia. Não tinha nada de geopatologia. Não que fosse acentuada, né? Que tivesse uma porcentagem alta de interferência. Isso não. E mas interessante... Você ia falar dos donos, né? Eu dei uma cortada só para fazer essa pergunta para você. Após ser vendido esse imóvel, a família se reestruturou e tinha um familiar que estava sempre muito doente, mudou, então foi todo um contexto, né? Eles mudaram, compraram um outro imóvel em uma outra área, só que aí, depois, que é o que o professor falou, depois dessa consciência, quando eles foram comprar um outro imóvel, eles não compraram assim. Eles foram, buscaram, analisaram, pediram o mesmo trabalho que foi feito para vender, para comprar. E essa casa que o professor comentou ali, essa casa que eu estou falando, no processo eu pedi. Conversei com ela, quando ela disse, eu não quero ser vendida por esse valor, eu quero ser vendida por mais. E aí,
que ela encontrasse a família ideal, que eles fossem felizes. Tudo isso eu coloquei no processo, nos protocolos. Que encontrasse uma família que fosse feliz, próspera, saudável. E como é do meu interesse, passou um tempo, eu fui perguntar como que eles estavam. Estavam saltitando, todos bem, vibrando numa alegria. Então, a intenção que foi colocada na Morphos para envio também, de encontrar essa família, essa família recebeu a casa zerada de informações danosas, nocivas, em todos os sentidos, né? Tanto na parte espiritual, como energética, como na própria matéria. Então, a casa, na matéria, ela não tinha absolutamente nada para se fazer, né? Porque tem casas que tem bolor, que tem mofo, que tem rachadura, que tem alguns impedimentos. Essa não tinha, na parte física ela estava zeradinha. E a família Então, hoje se encontra muito bem. Olha só, gente. Eu gostaria que vocês observassem, a partir desse momento que a Sônia falou, você percebe por que nós estamos falando terapeuta do futuro? Tá? Porque no futuro breve, todos em sua profissão que forem terapeuta do futuro vão ter muito sucesso. Tá? Olha só, por exemplo, aqui, ó. Professor Jonas também, ó, desde 2013 aqui, ó, terapeuta, corretor de imóvel. Tá aqui, para quem quiser ver. E eu pergunto para você, por que o professor Jonas vendia? Hoje eu sei por que eu vendia. Não era lábia, não, gente. O que mais faz vender é a vontade daquele que de fato quer vender em 100%. E a vontade daquele que quer comprar em 100%. Mas, na verdade, o corretor, neste momento, ele não está atuando, ele está atuando apenas no que é visível. E no que é invisível? Se tiver uma ressonância de 70 a 100, não vai vender. Ou o contrário. Quem quer comprar, 100%. Mas quem quer vender, ele quer vender. Mas o inconsciente dele fala que não. Né? Então fica aquela luta dentro. Prova disso são os inventários, né? Exatamente. É isso mesmo. E o que acontece? Fica aquela assim, o consciente diz que sim, o inconsciente diz que não. Se o inconsciente fala sim e o inconsciente não, simplesmente você não vai encontrar alguém para comprar. Essa é uma realidade. Porque o inconsciente, na realidade, em 95%, ele está inconscientemente nos manipulando. É por isso que o importante de tudo é fazer, vamos chamar de curas, tá? Ou modulações ou equiparações e dos campos multidimensionais e dos campos invisíveis. Então, o que opera esses campos invisíveis são forças que, de certa forma, nós, no consciente, não temos como abraçar essas forças para que nós possamos, de uma forma simples, equalizá-las. Porque nem sabemos que a temos. E nem a outra pessoa. Muito menos buscar uma outra pessoa se a ressonância é incompatível com aquele imóvel. Olha que loucura. Então, a partir do momento que a Sônia está trazendo para nós aí, que é da ressonância de um lado e do outro, e limpando, olha, mais um trabalho para você que gosta de imóvel para trabalhar como terapeuta do futuro na imobiliária. Então, olha só, né? Vamos puxar um gancho aqui. Quem que trata de inventário? Normalmente um advogado, né? E quantas vezes esse inventário não sai? Né? Esse inventário não sai, a venda desse imóvel não sai. Por quê? Porque são muitas consciências. Imagine aí, às vezes tem 9 filhos, 7 filhos, 4 filhos para fazer. E aí começa a entrar a interferência dessas pessoas.
até por honra aos pais, por apego à casa, por N situações que podem hoje a gente tem uma tecnologia, é isso que a Sônia está dizendo, que através de uma tecnologia é possível analisar como se fosse um raio-x. E Sônia acho que trouxe para a gente, inclusive, aqui, né, algumas fotos. Sônia, você já fez algum de inventário? Já fez alguma... De inventário, sim. Já? Conta para eles como é que foi, então. Então, a família eram 12 filhos. Ah lá. E quando a mãe morreu, o direito passa... na partilha, a divisão seria para os filhos. Nesse processo, sem buscar ajuda terapêutica. Isso foi uma história que chegou até mim por conta disso. Aí, no processo, o filho morreu. Quem tomou conta do processo foi a neta. E aí ela segurou todo o processo, porque ela não queria, ela queria que fosse dividido da forma dela. E aí o que a gente descobriu no rastreamento? Havia uma interferência de ancestralidade, de apego, como você acabou de falar, Flávia, um apego pela casa, e isso não deveria ser desfeito. Então, a partir do momento que a gente entrou com o tratamento multidimensional, né, que trata a parte espiritual, faz o desvínculo energético e espiritual, houve o entendimento que aquilo precisava ter vendido para ser feita a partilha, mas primeiro foi harmonizado, foi tratado, com muita resistência, dissolveu essa causa lá. Mas demorou, antes dela buscar o recurso, demorou muito, porque eles não tinham entendimento que era possível ser feito esse tipo de tratamento. Para eles era só o advogado que resolvia, o juiz que resolvia, enfim. E na maioria das vezes as pessoas não vão buscar isso porque elas não sabem que existe isso. Então, quanto mais a gente puder compartilhar que tem essas ferramentas, que existem, que pode haver a mudança até muito rapidamente, quando a gente entra com o trabalho terapêutico, é muito rápido que isso acontece. Então, esse caso, depois de vários anos que ela começou a buscar terapias para se cuidar, ela acabou entendendo que daria para tratar o próprio inventário que estava lá parado já fazia muitos anos. Antes de você entrar, mostrar as fotos aqui, quero te fazer uma pergunta. Isso que você faz é ensinável? É ensinável. Você Também. consegue multiplicar isso? Você consegue levar esse ensinamento, esse conhecimento para outras pessoas? Sim, com certeza. A partir de uma informação que as pessoas têm, né, que ela é física, né, na matéria, lógica, quando a pessoa dá abertura, é possível ela entender essas vertentes e aprimorar, né, lapidar isso e colocar em um passo a passo para ser feito. É possível, sim. Por que eu estou perguntando isso, né? Porque às vezes a pessoa está assistindo aqui, passou e está vendo, é a primeira vez que ela está no canal, e pensa assim, nossa, como seria bom se eu pudesse fazer isso também, né? E aí ela fica, mas acho que ela só faz o trabalho, mas acho que ela não ensina. Então, sim, é possível, sim, ser replicável, tá? A Sônia, ela é orientadora. O que é ser orientadora? É justamente multiplicar esse conhecimento. Então, se você conhece aí alguém, um corretor, se você conhece alguém de imobiliária, se você gostaria, né, nossa, eu quero verificar a minha casa, é possível, eu consigo aprender isso? Sem dúvida que consegue. Sônia, antes ainda de você entrar no caso, eu estou deixando todo mundo aqui curioso, né, atiçando o pessoal, o que será que ela trouxe, que foto que ela trouxe, o que ela vai mostrar na prática. E dentro de ambiente já, não vou falar agora de propriamente compra e venda, né? Mas, por exemplo, um ambiente, você faz isso para ambientes? Às vezes acontece da pessoa, por exemplo, estar lá irritado e ser o ambiente? Também. Olha só, isso é muito curioso, porque existe um programa, né, que engenheiros, juntamente com arquitetos e junto com radiestesistas, fazem um trabalho em conjunto para saber, por exemplo, de um quarto. Qual é a melhor posição que se coloca a cama para que a pessoa tenha um sono reparador? Ele não pode ser na base, embaixo de uma janela.
ele não é interessante que seja a cabeceira da cama voltada, por exemplo, o banheiro é na peça seguinte da casa. A cabeceira da cama não pode ficar na parede que tem a parte estrutural do banheiro, a parte funcional do banheiro, por exemplo, correntes de água, corrente elétrica. Não é recomendado que tenha... Existe quem trabalha em conjunto, como que eu falei antes aqui, hoje eles já fazem desenvolvimentos tecnológicos onde não existe eletricidade no quarto, por exemplo, para não levar celular, para não ter interferência, né? Para não ter claridade excessiva, para ter um sono reparador. Então, tudo isso a gente mede, né, nas análises para saber se a pessoa está tendo insônia, pode ser uma dessas questões. E aí a gente faz a mudança física e faz o tratamento energético, e aí há uma melhora do quadro quando se encontra a causa disso. Então, é possível também harmonizar. É o que eu sempre falo num trocadilho, né? Se você tiver insônia, contrate a Sônia, que você terá bom sono. Adorei. Se você tiver insônia, contrate a Sônia. Pronto, acabou. Muito bom. Sônia, mas você trouxe algo muito especial para a gente hoje, né? E vai para demonstrar aí como é que você faz isso. Você quer que a gente coloque as fotos agora para o pessoal poder ver? Pode ser. Qual delas? A primeira eu coloquei ilustrativa, né? Só para a pessoa entender que a casa ela tem uma identidade. A gente acha que é só uma casa, mas não, ela tem uma vontade própria. Então, essa casa é como se ela fosse nós, ela tem sentimentos também. Então, ela pode interferir nas nossas emoções, mas nós podemos também interferir no campo vibracional dessa casa. Então, se a pessoa que mora ali está sentindo raiva, fúria, depressão, ansiedade, alguma coisa não está legal. Então, ela precisa olhar para isso e descobrir se ela está recebendo uma interferência geopatológica, geobiológica, ou se ela está emanando essas informações para o campo da casa. Então, toda a situação, os desafetos que acontecem dentro de uma casa, esses registros ficam nas paredes, por exemplo. Essas emanações dessas energias, desses pensamentos, sentimentos e emoções, ficam grudados na casa. E isso vai somatizando, assim como os sentimentos e emoções ficam em nós, somatizando. Na casa é a mesma coisa. E esse acúmulo de baixa frequência, de uma intensidade densa, vai afetando o convívio das pessoas que ali habitam. Então, eu coloquei essa imagem, que ela é só ilustrativa, só para as pessoas perceberem que ela tem ramificações. Ela pode ser afetado energeticamente, espiritualmente, fisicamente e geopatologicamente, geobiologicamente. Aqui é só figurativo, só para as pessoas entenderem que isso é real. E eu tenho um fato bem curioso para contar. Eu fui para o Rio de Janeiro no início de 2017. Eu fui dar um curso no Rio de Janeiro e eu fui hospedada em uma casa de uma artista plástica. E aí, quando eu cheguei na casa, lá começou os despertar para esse olhar. Por isso que eu sou encantada com relação de olhar para imóveis, tratar imóveis e até parceria com corretores para harmonizar esse imóvel para que ele seja vendido. Então, eu cheguei lá, ela falou, Márcia, a Sônia chegou. Aí eu falei, uai, tem alguém aqui? Ela falou, não, a minha casa, ela fala comigo, eu falo com a minha casa e ela fala comigo. E antes de você chegar no Rio de Janeiro, eu perguntei se eu poderia receber você aqui, ela disse que sim. E aí, para mim, aquilo era muito curioso e muito novo, né? Nesse formato eu não tinha experimentado. E aí eu entrei e tal, ela disse, Sônia, eu tô falando sério, a minha casa tem uma consciência? E eu falei, não, eu não tô duvidando, só porque para mim realmente é novo. E aí comecei a interagir, conversei, né, fiz parte do processo ali de interação, me conectei com a casa, fiquei lá por 6 dias e voltei embora. Em Santa Catarina, dali uns 6 meses, acho que eu fui dar mais um curso, daí era de Barras, e a pessoa veio para o curso
e falou para mim, Sônia, quando eu estou andando na rua, as casas falam comigo. Eu falei, mas como assim? Elas falam comigo. No início eu achei que eu estava ficando louca, mas hoje eu sei que cada casa tem uma consciência. E eu cri, né? Porque eu ainda não tinha, né, a noção de como que era. E aí eu fui adentrando, pesquisando, atendendo, porque aquilo me instigou. Eu falei, eu sou curiosa, eu quero saber mais sobre isso. E aí que as coisas foram aparecendo, surgindo e se demonstrando dessa forma mesmo. Elas têm uma identidade, como o professor Jonas falou, né? A casa tem os 7 chakras, né? Ela tem essa consciência, então a gente precisa olhar para isso. Então, aqui é ilustrativo para que a pessoa saiba que ela tem ramificações, sim, e que precisa ser olhado também. Olha, eu vou contar um fato curioso também para vocês que estão em casa aí, e talvez que a Sônia não ouviu esse caso ainda, né? É assim, depois que a minha mente abriu as múltiplas possibilidades, o que de fato aconteceu? Aconteceu que o meu olhar como observador para as coisas que se apresentaram na minha presença e vieram até mim, foi com um olhar de amor muito grande, né? Por exemplo, eu nunca tinha ido em uma casa de umbanda, né? Nunca tinha ido. E o que aconteceu? Eu fui convidado para ir numa casa de umbanda. E eu aceitei. E era na cidade de Uberaba, uma casa de umbanda grande. Enorme. Enorme. Então, quando eu cheguei na porta, homenzinha de um lado, mulher de outro. Tá, para mim já era novo isso aí também. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, Sônia, eu pedi permissão para entrar na casa. Olha, permissão. Você vai falar, mas por que você pediu permissão? Porque eu aprendi em Ho'oponopono, Rio Lem, ensinando a conversar com os ambientes. Né? Devido a essa consciência verdadeira que a Sônia está trazendo para nós, a casa tem consciência, tenha certeza que ela se ofende. E vou continuar a história aqui e depois quero fazer um adendozinho para você saber como é maravilhoso tudo isso. Então aconteceu que depois eu teve todo aquele trabalho e tal, né? E aquelas pessoas se incorporaram nos preto velhos da vida. Preta velha, preto velho e tudo mais, né? Acho que tinha uns 50, só para você ter uma ideia de tanta gente que tinha lá. E eu fui conversar com um. Chegou a minha vez, eu fui conversar, me levaram até ele, e ele, com os olhos fechados, chegou para mim. Muito bonita a atitude do Zinfio. Eu nunca tinha ouvido ser Zinfio. Eu achei que Quase que a gente não entende, né? Zinfio era eu mesmo, tá? Ele falou, muito bonita a atitude de Zinfio. Falei, preto velho, mas o que o Zinfio fez? Quando o Zinfio entrou na casa, Zinfio pediu permissão para entrar na casa. Se gelou, né? Aquilo, gente, lágrimas corriam dos olhos. Porque o olhar meu hoje e as quebras de paradigmas foram tão grandes que hoje eu já não me estranho mais com nada. Mas aquele dia eu não estava tão preparado como hoje, né? A Morphos nem tinha aparecido na minha vida ainda. E nós dando o curso Terapia Quântica com Hipnose, e ele continuou falando. Falou do rodeiro do carro, e tinha dado problema. Ele avisou, o rodeiro do carro está com problema. Exatamente. E, na verdade, deu problema porque nós estávamos com o freio muito quente e entramos num bairro em Brasília, depois, empenou o freio do carro. Porque estava alagado o barco. Porque estava alagado e o freio estava muito quente. Tive que trocar. Ele avisou. Aí, o disco, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou uma outra coisa lá também que foi demais. Depois que ele falou isso daí, eu falei, meu Deus. Ele falou que estava muito feliz com o seu trabalho. Exatamente. Ele falou, olha, Deus está muito feliz com o seu trabalho. Ele falou para você continuar. Então, gente, diante de tudo isso daí, as múltiplas possibilidades, né? Você viu o exemplo da Sônia, falando da casa,
Tenha certeza, abençoe a sua casa. Quando você chegar na sua casa, pega na mão da sua esposa, da sua família, dê uma volta na sua casa, abençoando cada momento de você nesse local. Abençoe. E tenha certeza que essa consciência vai voltar para você. O que eu queria completar agora nesse assunto é: você sabia que quando uma casa deixa de ser amada ou deixa de ser vivida por nós, seres humanos, ela começa a deteriorar? Percebam isso. A casa começa a trincar, começa a nascer mato, e casas que ficam, por exemplo, 3 meses fechadas. Não tem por onde entrar nada. Você chega lá no móvel e faz assim, ó, no móvel. Você vê uma película. Aquela película, na realidade, não é sujeira e não é pó. Imagina uma casa completamente fechada. Mas então, o que é aquela película que sai? Na verdade, são as degenerações dos átomos que constituem esta casa, e essa casa está morrendo, porque não tem alguém para amá-la ou habitá-la. Ou sonhá-la, né? Ou sonhá-la. Tá? Então, gente, olha, tudo isso que eu estou falando para você, eu já vi e eu já vivi. Então, eu posso passar isso com muita tranquilidade. E às vezes, né, você que está assistindo pode pensar assim, mas como é que a gente chega? É tudo louco aí. Não, esse povo é tudo louco, isso não existe. Como é que a gente chega nessa consciência? Degrau a degrau. Uma crença de cada vez. Exatamente. Né? O fato de você ouvir isso que nós estamos falando, o fato de você abrir, por mais que o lado esquerdo do cérebro esteja aí dizendo, isso não é verdade, eu não acredito nisso. Mas sabe aquela história de tanto você ouvir, aí você vai abrindo a permeabilidade, os olhos se abrem e outras evidências começam a chegar. E as sincronicidades começam a acontecer. Fato. Converse com uma planta. Conversa com uma e não conversa com outra para você ver o que acontece. Né? Então, é assim, tudo isso é possível, é real, já existe, é científico, né? É material. A gente está falando de um equipamento quântico que consegue modular. O que seria a modulação? Por que eu posso utilizar um equipamento? Imagine um rádio. Eu acho que essa analogia fica bem fácil de todo mundo entender. Quando eu coloco o rádio numa determinada frequência, né? Você está girando lá, hoje é digital, né? Você coloca e fica aquele chiado. Não está na estação certa, não está onde você queria. E aí, o que a Morphos faz? Qual que é o potencial dela? Ajustar essa frequência. Tem antenas de Tesla, tem mais de 100 utilidades, né? Mais de 100 equipamentos ali dentro. São muitas, esqueci o termo agora. Para quê? Para que a gente possa modular, ajustar essa frequência. E isso é possível... Quer dizer, da tecnologia embarcada. Mais de 100 tecnologias embarcadas. Pronto, saiu a frase completa. E com isso a gente consegue fazer o quê? Ajustar, né? E simples assim, não precisa inventar a lâmpada já foi inventada. Não precisa inventar um equipamento, o equipamento já está inventado. Basta você baixar as barreiras e se colocar à disposição. Eu quero fazer um teste disso, eu quero experimentar, eu quero viver, né? Extremamente importante baixar as barreiras e se abrir para o novo. Então, o novo chegou, já está aqui. Por isso que o programa chama-se Terapeuta do Futuro. Terapeuta é aquele que cuida, é o cuidador, de forma geral. Seja um corretor, seja um dono de imobiliária, seja um terapeuta, seja um advogado. Para quê? Para que a gente tenha, sim, um futuro muito melhor. Mas o futuro já. Vamos ver a próxima foto, Sônia? Então, eu queria complementar, Flávia, eu não sou corretora, né? Mas eu tenho parcerias com corretores. Lá. Então, já faz anos isso. Uns 15 anos, mais ou menos, atrás, eu vendi um imóvel sem ser corretora, era de uma amiga minha. Ela foi embora de cidade e falou, Sônia, eu vou deixar aqui na cidade para você vender, e você vende para mim, anuncia aí. A gente não tinha nem mídia, nada. E eu fui no boca a boca e eu vendi. E lá já começou a me despertar. Então, eu juntei essa questão da venda com
o que eu faço hoje, né? Isso foi aprimorando. Então, lá eu vendi por vender, vendi sem... A gente só arrumou a parte física dela, né, que estava meio estragadinha, e a gente anunciou e vendeu. Depois disso, com o passar do tempo, que eu fui conhecendo, me aprimorando, eu fui fazendo contato com os corretores. E aí eu tenho essa parceria. Então, eu venho vendendo já faz alguns anos, dessa forma, com parceria com eles, eu trato o ambiente, né? Aí eles colocam para vender, ou já está à venda e eu trato também, então há uma interação minha com corretores. E o que eu achei mais curioso é que quando você abriu, né, para participar dessa live, que eu me coloquei à disposição, e é algo que, assim, que vibra aqui, é a questão de imóveis, de terreno, de plantação, de animais, enfim. Mas de imóveis me chama muito. E depois que eu me posicionei, falei, Flávia, eu vou participar, né? Porque eu tenho vários relatos, eu poderia ficar aqui contando de vários casos que já aconteceu, eu coloquei alguns. Nesses dias, em torno de 15 a 20 dias, surgiu 3 parcerias para eu tratar dos imóveis para que sejam vendidos. Então, a gente fez uma parceria e esses imóveis são de valores relevantes, na casa de milhões. Então, eu entendi que quando eu me posicionei para vir aqui mostrar como que funciona esse trabalho, mostrar com o que a gente faz, que é com a Morphos, e que potencializa muito o resultado por conta de estar na Morphos, esses grandes negócios apareceram e eu estou no meio delas, eu estou inclusa para partilhar, né, dos recursos financeiros, inclusive, né, o tratamento e a colheita, digamos assim, que é o recurso financeiro. Olha só o que a Sônia acabou de falar para a gente. Terapeuta no futuro, novo emprego. Exatamente. Novo emprego. Quando você se abre, perceba, né? Eu passei um convite geral para o ecossistema, com a ideia de quê? De trazer aqui para o pessoal, nas segundas-feiras, que todas as profissões podem ser potencializadas. E na minha cabeça, quando eu coloquei lá na imobiliária, ia trazer o quê? Um corretor, né? Alguém que tivesse imobiliária. E aí a Sônia se coloca. Quando você se coloca, vamos entender a manifestação, né? O que acontece? Por que algumas pessoas têm sucesso? Tem algumas pessoas que brilham, tem algumas pessoas que têm aí uma prosperidade financeira grande e muitas não têm. O fato de você se lançar, de você se colocar, de você, eu aceito, eu me permito, eu quero, eu vou, a frequência dela, entende? Ela muda de patamar. Quando ela faz isso, o que acontece no universo? Manda mais disso para ela. A questão que a Flávia está falando, não complementando você, mas dando, né, uma contribuição, ela inconscientemente mexe no campo informacional. Esse campo informacional, ele vai se adensando através das energias. E nesse momento, então, ele vai se transformando numa nova geometria, portanto, num novo arquétipo. E como você intencionou isso, você automaticamente se atrela nesse arquétipo e as coisas começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque aqueles tijolos foram tirados. Não existe o medo. Entende isso, gente? O medo, o egoísmo, o pensamento pequeno, a avidez, né? Vou segurar para mim. Tudo isso, porque eu quero trazer essa reflexão. Por que muitas vezes eu não tenho sucesso? Por que muitas vezes as coisas não acontecem para mim? Fala. O velho de barba pode ser que já passou na sua frente e você ficou com medo. Aí o que acontece? Não vou mandar, o universo diria assim, não vou manifestar mais nada na vida dele. O campo informacional diz assim para você, que está ali atrelado à sua consciência e praticamente não manifesta na sua vida. Ela poderia guardar para ela, tá tudo indo bem. Não, mas ela veio aqui trazer uma informação. Gente, informação hoje vale milhões. Não só financeiramente, mas em termos de bem viver, de bem-estar. Entende? Então, quando você se abre, você se coloca, você se projeta, você, sem dúvida, vai estar sendo inspiração para outras pessoas. Claro, né? Que aí vai vir um sabotador aí em quem está ouvindo e vai dizer assim, imagina que eu vou lá me expor?
Imagina que eu vou lá levar isso? Por quê? Porque tem medo de ser vidraça. E o que é ser vidraça? O que é ser vidraça, professor João? Não, exatamente. As pessoas que, eu acredito assim, que colocam os seus dons para semear os seus conhecimentos, que praticamente você adquire de uma forma de um download, geralmente, quando são dons assim que as pessoas ainda não conhecem, ela vira uma vidraça. Mas não significa que essa vidraça vai quebrar. Por quê? Porque você está amparado através da totalidade. E é a totalidade que está ancorando você. E quando você entende isso daí, você vira uma vidraça de aço. Nada atinge você, mas por que não atinge? Aí vem o segredo de tudo. Porque você não acredita que atinge. Isso. Esse é o X da questão. Porque se você acreditar que atinge... Ó, as pedras serão lançadas. Certo. Né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos num ecossistema e a Sônia está sendo inspiração para o ecossistema aqui também. Ela está vindo, está trazendo informação, está trazendo o conhecimento dela, está se expondo. E muita gente, do outro lado, às vezes fica falando, porque aquilo está torto, porque isso não está correto, porque falta um acento. Nossa, o que eu... É verdade. Não é? Trabalhar com gente, você postou lá, faltou um cedilha. O Jonas é caipira, lá desse interior de São Paulo, de Porto Feliz. Caipira, Fala errado. Fala. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte, confie naquilo que te faz aquecer o coração. Tá? Confie em você. Essa live, ela tem vários propósitos, e um deles é o seu empoderamento. Vidraça, todos somos o tempo todo. Porém, as pedras vão chegar, vão bater e vão voltar para a pessoa, porque não tem nada, né? Tudo que vai e volta, entende? Então, a pessoa que faz, ela vai receber as pedras de volta. E você, com mais consciência, com mais, né, nesses níveis aqui que a gente está propondo, faz o quê? Faz com que você olhe para a situação e não dê o valor da negatividade. Mas sim, às vezes você fala, opa, com essas pedrinhas aqui, posso construir um castelo. Verdade. Mas o que nós vamos falar mais aqui, dona Flávia? O papo ficou tão bom que a gente entrou aqui, né? Olha só, quem observa os detalhes não aprecia o todo, não é? Pois é. Então, eu estou chamando a atenção porque tem muita gente que sofre com isso. Eu sei que a pessoa sofre. Sim, com certeza. Sônia, eu tenho 2 pontos para mostrar aqui. Seria esse ou esse? Então, quando a gente vai analisar uma casa, a gente pode analisar com a foto, que daí era a primeira ilustração, ou com a planta baixa, que é essa imagem aí. Então, de que forma que eu começo, né? Eu pego o endereço, o nome da rua, o número, o CEP, e aí o nome dos proprietários, para que eu faça a avaliação em cima desses dados. Essa foto aí é o que a Flávia falou. Sônia, eu posso cuidar do ambiente? Nessa foto, a gente consegue trabalhar ambientes individuais, né, à distância. Então, eu trouxe para ilustrar e para falar que dá sim. Dá para tratar a planta baixa, dá para tratar a foto e dá para tratar ela sim, para que a gente direcione, olha, o meu filho está com problema, não dorme, então eu vou olhar o quarto do filho mais especificamente através dessa foto. Então, de que forma que a gente faz? Como que a gente faz? Avaliando, né, medindo a ressonância, buscando as causas e subcausas dentro de cada ambiente, porque às vezes existem registros que se tiver uma área danosa, nociva no subsolo, construindo um prédio, se for feito quarto em cima daquela área, os 20 andares, os 20 quartos acima, terão problemas para dormir, insônia, ou enfim. Porque a gente passa ali, em média, 8 horas dormindo, né? Então... Olha aí, mais uma qualidade para as imobiliárias, né? Olha que grande vantagem. Esse solo foi analisado, esse solo foi verificado. Esse solo foi modulado. Olha que vantagem. Isso está adiante, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para a Sônia, que eu acho que é muito importante para você que está em casa. Imagine aqui, por exemplo, que aqui deve ser um quarto, ó, né? Sim. Vamos dizer que aqui, onde está a cama aqui, tenha um problema geopatológico. Como é que a Sônia
solucionaria esse problema geopatológico se ele está, por exemplo, a 20, 30, 40 metros de profundidade? O que é um problema geopatológico? É o que eu estou perguntando para a Sônia. Então, A Sônia vai dar para mim as causas e vamos dizer assim, eu não quero falar aqui porque é a parte dela, do encapsulamento. Não? Tá, mas Tá. Antes, assim, né? O que seria um problema geopatológico? Explica primeiro o que é uma questão geopatológica, Sônia. Então, é onde a pessoa, né, o ser vivo, ele recebe interferências das energias danosas, nocivas da Terra. Telúricas, Então, né? energia Hartmann, energias telúricas, fendas. Então, na Terra não existe só coisas boas, existem fendas, né, de energias densas, que a pessoa não deve estar no caminho, digamos assim. Então, são interferências terrestres com o indivíduo. Também pode interferir na saúde da pessoa, mesmo que a gente não identifique isso. A pessoa, o ser humano, ele pode ter uma predisposição para isso, para ser sensível a essas energias, aonde quer que ele esteja. E tem energias pontuais, por exemplo, uma energia telúrica que foi diagnosticada ali, ou não foi depois de ter feito o empreendimento. Quando você descobre, tem maneiras que a gente modula, tem gráficos que a gente usa para neutralizar, tem indicações para mudança, por exemplo, se a pessoa dorme em cima daquela energia pontual ali, a gente pede, por exemplo, eu fui atender um rapaz, antes de eu ter a Morphose, né? Eu fui na casa dele e falou, não durmo, eu viro à noite. Eu fui com um material de radiestesia, medir, todo o quarto dele estava condenado. E aí eu falei para ele, o que eu tenho para sugerir é você mudar de quarto. Ele falou, mas a casa era muito pequenininha, não tem como. Eu falei, ou você muda ou você vai continuar doente. Porque essas energias danosas, elas adoecem a pessoa. Aí ele mudou, e o resultado dele foi bem positivo, porque a partir dali, em um efeito roda gigante, não imediato, ele começou a ter melhor e começou a dormir bem. Então, de que forma, voltando ali na pergunta do professor, a gente encontra, né, faz uma análise para encontrar ferramentas que eu possa neutralizar, gráficos. Dependendo da intensidade e da geopatologia que foi encontrado, geobiologia, a gente tem que mudar. Não tem como ficar ali. Tem casos que a gente só neutraliza, trata e a pessoa pode se manter ali. Dentro da Morphos nós temos o encapsulamento, né? Que era o que vocês mencionaram ali. A gente pode encapsular essa energia. O que é? É neutralizar, envolver essa energia dentro do encapsulamento para que ela não continue emitindo, né, essa energia nociva aí para a pessoa. E aí é restauração da saúde dessa pessoa. Porém, antes da Morphos, a gente não tinha esse conhecimento. Então, a gente como que a gente fala? Condenava a área. Isso. Então, no curso que eu fiz em 2016 de radiestesia, que foi o meu início, você condena a área, não constrói lá. Hoje nós já temos recursos avançados, atualizados, que até a própria Morphos permite, né, para a gente, e aí a gente acaba harmonizando esse lugar. O importante de falar, a gente sabe que as pessoas falam assim, eu não acredito nisso. Tá bom, você não acredita, né? Mas, de repente, você mora num sobrado e o Wi-Fi seu, isso que eu tô falando do Wi-Fi, ele tá lá embaixo e você recebe lá em cima. Ou ele está lá em cima e você recebe lá embaixo. Ué, mas como que você recebe o sinal do Wi-Fi? Imagine o sinal das energias geopatológicas negativas, digo até gravitantes, dentro do subsolo. E o nosso corpo, gente, pura energia e informação. Então, quando você entende que você é pura energia e informação, você está interagindo, queira ou não queira, né? Ou nunca aconteceu com você, você chega perto de alguém, geralmente você fala assim, nossa, parece que o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Na verdade, não é o santo, né?
Na verdade, é que quando você chega a uma certa distância, as suas energias já estão vibrando junto com a energia daquela pessoa. E, de repente, aquela pessoa pode parecer alguém que fez algum desgosto para você, ou alguém que fez alguma coisa, e aquilo lá vai entrar no seu campo, na sua área de atuação. E ali você vai sentir as vibrações. Na verdade, isso é uma paranormalidade e você nunca parou para pensar isso daí. E todos nós somos paranormais. Todos nós somos médiums. Então, você tranquilamente vai captar essas energias nocivas emitidas pela Terra, seja de 20, 30, 40, 100 metros de profundidade, não interessa. Pela Morphos, dá para saber até a distância, né, Sônia? Até a planta, né? Isso mesmo. Você faz por essa e faz pela outra planta, é isso, Sônia? Eu tenho 3 maneiras que eu faço. Pela planta baixa, pela foto, que às vezes a pessoa não tem a planta baixa, já aconteceu, ou a planta mais explicada ali, que aparece os cômodos da casa. Então, como que eu vou analisar? Eu preciso do endereço, rua, número, CEP, cidade, estado, se for a distância, né? Geralmente Hoje, 100% dos meus atendimentos está online, até porque a gente sabe que funciona tanto quanto a pessoa vem até nós. Em 2016 era preciso a pessoa estar com a gente, hoje já não precisa mais, né? Que nem, por exemplo, esses empreendimentos que surgiram para mim, um é em São Paulo, um é na minha cidade e um é fora do Brasil. Que legal. Então, tudo por e-mail, a pessoa enviou os dados por e-mail para mim e eu estou analisando para fazer o trabalho em cima desse empreendimento para venda. E é só o terreno que você está vendo, Sônia? Oi? No caso, é só o terreno que você está vendo? É que um é terreno e os outros 2 são imóveis. Aí eu estou vendo todo o contexto. Olha só que interessante, tá? A Sônia, ela está analisando um terreno onde vai ser construído. Imagine, a Sônia falar assim, olha, de tempo em tempo, eu quero que você mande foto para mim dos tijolos, da ferragem, do cimento, da areia, em tudo isso daí. Você concorda comigo que para um tijolo ou para uma barra de ferro chegar até você, passou na mão de muitas pessoas que muitas vezes não estavam nos seus melhores dias. Não porque eles são culpados, mas pessoas que sofreram por aqueles momentos. Então, olha só, nós estamos ampliando esse trabalho assim significativamente. Porque a pessoa lá, quando pede um trabalho, porque ela acredita. Se ela acredita, há a possibilidade depois de você pegar todas essas fotos e zerarem ela. E no final da obra, tira uma foto de tudo, coloca na Morphos e você também vai zerar. A pessoa, quando ela pegar a malinha dela e entrar lá, é como se ela estivesse entrando num portal. Até ela vai ser escaneada para entrar totalmente limpo nesse espaço. Entende, gente? A importância que tem isso daí, coisas que a gente falava antigamente, que, por exemplo, não vende porque tem mau agouro. Realmente, hoje a gente sabe disso cientificamente, que é mau agouro, não importa, mas há a possibilidade de limpar, né, dona? Verdade. Olha só, eu tenho... Nesse assunto aqui, a gente poderia ficar um dia inteiro só nisso aqui, das suas ramificações, né? Sem parar. E eu tenho uma empresa que eu comecei a tratar faz 3 meses, ela já passou, com a Morphos, ela já passou um feedback para mim que a empresa dela triplicou em 3 meses o faturamento que nunca... A empresa dela tem 25 anos. Exatamente. É limpar aqueles tijolos que impedem o progresso da empresa. Né? Muito bom. Mas olha só, né? Nós já estamos aqui há bastante tempo e esse mês todinho é um mês muito especial, né? É um mês que nós estamos aí fazendo a viagem lá na Europa. Então, eu quero convidar você a seguir, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Tá aqui, ó, @Escola Evolução Quanto. Acompanha lá no Instagram que a gente vai estar postando 1000 coisas no Story todos os dias para você. Sônia, querida, qual que é o seu Instagram? Terapeuta Holística Sônia Caetano.
Muito bom. Eu vou deixar embaixo aqui também na descrição, tá? Para o pessoal poder entrar, comentar, ver os seus posts, aquilo que você coloca lá, conhecer melhor o seu trabalho. Claro que na quinta-feira, vamos lá, nós temos aqui a Quinta Quântica, e eu já tinha deixado certinho aqui para não esquecer o tema. Olha aí, na Quinta Quântica nós vamos falar como usar Amorphos para aprender mais rápido a ler livros, a aprender um idioma, ao vestibular. Então, olha só, são todos assuntos que eu tenho certeza que você vai amar. Posso pedir as considerações finais? Com certeza, dona Sônia, por gentileza. Gratidão a todos, gratidão a vocês pelo convite e que eu possa cada vez mais contribuir com várias indicações, com várias informações de todas as áreas, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente compartilha. Verdade. Sônia vai Se ser alguém desejar saber mais sobre dicas, é só me procurar nas redes sociais, no meu WhatsApp, que eu posso estar passando essas informações também. Pode passar seu WhatsApp também. 47996714602. Fala mais devagar e outra vez. Tem o DDD? 47996714602. Olha aí, Exatamente. tá vendo? Aqui a gente mostra e mostra mesmo. A gente fala, ó, pode me chamar que eu garanto. Gente, e não interessa de onde você é. Não. Você pode estar no Japão. Não tem diferença, porque não existe tempo, não existe espaço. É isso aí. No mais, professor Jonas. Mas quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença da ilustríssima Sônia Caetano, que trouxe um assunto assim maravilhoso, terapeuta de futuro na imobiliária. Olha só que coisa mais linda no mundo, limpando os campos informacionais. Puxa, que gostoso. No demais, muita paz, muita luz. muita luz. E até quinta. Até quinta, nós vamos aguardar vocês. Até lá. Até lá.